Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Estão bem? Cá estou de volta. Após alguns dias, de descanso, dias assim que eu fui para Santiago de Compostela, relaxar, pude apresentar aqui no canal, uns videozinhos curtos da minha viagem. Vocês desculpem porque eu estou com o meu computador no colo, então se ele der uma tremedinha é porque, como eu mudei aqui o ângulo onde eu apoio o meu computador, então resolvi pôr o computador no colo. Bom, antes de mais nada, a minha apresentação para variar é com meu casaquinho quente. Estou de pijama, hoje é domingo, Então dei aquela relaxada, já estou de pijama. E pensei, vou fazer este vídeo hoje, que neste exato momento a casa está em silêncio. E nada como fazer aquele vídeo antes de dar aquela relaxada final, que é deitar para ver televisão. Olha lá. Então vou fazer um vídeo. Este vídeo é para falar um pouquinho daquilo que eu vivi em Santiago de Compostela, dar algumas explicações, se vocês pararem para analisar, tanto aqui no canal do YouTube, tirando esses vídeos que eu postei de Santiago, da minha viagem. Antes disso, eu já tenho andado parada por algum tempo, e é exatamente para isso, dar uma explicação também. Antes de mais nada, obrigado a quem está aqui, obrigado. Um beijo grande aos meus amigos que estão sempre por aqui. Um beijo grande a quem está entrando, a quem está me conhecendo, a quem não conhece a minha história. Fiquem com a gente, deem força, porque assim, eu vou falar um pouquinho, vou tentar ou encurtar um pouco o assunto, porque eu falo muito, Eu falo muito. Mas eu não tenho andado legal, eu não tenho andado bem. E isto, de certa forma, foi o que me afastou e me deixou um pouco fora para não fazer vídeos. Mas eu vou começar por Santiago de Compostela. Então é assim, coloquei alguns vídeos no canal, onde mostrei estes dias que eu passei, portanto, em Santiago de Compostela. Amei, gente. Acho que foi uma viagem de alguns dias, mas que valeu muito a pena e aconselho a quem não conhece Santiago de Compostela, a quem esteja aqui pela Europa, a quem pense em visitar a Espanha, eu indico um dos locais da Espanha, Santiago de Compostela. Muita gente diz, não vale a pena. Teve um amigo meu até que mora na Espanha, que disse, Filó, não vale a pena, aquilo ali é uma cidade cinzenta. Não é bem cinzenta, então seria mais acastanhada, muito frio. Eu confiei na palavra dele e de outras pessoas e me dei mal. Portanto, o primeiro conselho que eu dou a quem viaja, eu já deveria saber isso, Eu sou eu sou do turismo e da hotelaria e caí que nem uma pata. Quando viajamos, independente de estarmos indo para um país quente ou para um país frio, seja para que lugar for, a gente sempre deve ter um casaquinho ou uma roupa de verão. Eu fui, apesar de que aqui ainda estamos na época do frio, mas é assim, a gente sempre tem variação de tempo, portanto a gente sempre deve levar uma roupinha. Se está frio, a gente sempre deve levar uma roupinha de verão, uma camisetinha, ou uma malhinha de algodão, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte. E tem um vídeo, que eu mostro aí no canal, que é a gente o grupo, indo conhecer a cidade da cultura, onde a gente atravessa praticamente toda a cidade de Santiago a pé, para ir conhecer, para chegar até a cidade da cultura, e depois, quando chega no bosque da Galícia, ainda tem que andar, porque quando você entra no bosque, você ainda anda mais 10 minutos em subida, até chegar lá em cima, onde está a cidade da cultura, a pé. E desde a saída de Santiago até chegar ao bosque, e depois até lá em cima, só sol. Mas aquele sol da Espanha, bravo, e eu com roupa de lã. Sabe aquela lã que pinica no corpo? Era eu.
passei mal. Sem água, naquela região onde a gente estava ali, quando entrou no bosque, não tinha água, então passei mal. Portanto, um conselho que eu dou é: vá você para onde for. Estás indo para um país quente, e dependendo das províncias, no caso de Angola, porque eu também já passei por essa experiência, leve um casaquinho. Ainda mais se fores viajar por várias províncias, no caso de Angola. Se estás indo para um país frio e por acaso não custa. Põe 2 camisetinhas dentro da mala, vale a pena, para não passares pelo que eu passei. Mas resumindo, adorei. Santiago de Compostela é uma cidade lindíssima, mas como diz e diz Paulo Coelho, é realmente uma cidade mística. Santiago de Compostela transmite uma energia que eu achava que ia encontrar quando fui a Roma. Não encontrei, por incrível que pareça, eu não encontrei essa energia em Roma. Eu pude estar, quando estive em Roma, no Vaticano, em alguns lugares que, talvez pela fé que eu tenha, né, eu imaginei ao entrar no Vaticano, em outras igrejas, eu pensei, nossa, vou sentir tudo isso? Não encontrei. Com todo o respeito que eu tenho a quem é da Igreja Católica e quem tem essa fé e quando vai ao Vaticano tenta ver tudo isso ou sentir tudo isso, eu não senti. O que eu senti no Vaticano foi, é um lugar lindíssimo, mas um ponto extremamente comercial, né? É uma coisa que pisaram muito no meu pé. Cada vez que eu olhava para cima, eu tropeçava em alguém. Mal consegui ver as coisas direito, tinha muita gente na minha frente, e não havia aquele silêncio, não havia aquela coisa bonita de você conseguir olhar direito o espaço, de tanta gente que tinha lá dentro, e eu acho que é exatamente aquele lado místico de você entrar num espaço que eu acredito que é o espaço de Deus, e você ouvir o som daquelas músicas que tem nesses espaços, curtir, apreciar, sentir. Eu não senti isso no Vaticano. Quando eu cheguei a Santiago, o primeiro, saindo do hotel, a primeira paragem, eu acho que todo mundo faz isso, é ir direto à catedral, até porque Santiago é uma cidade relativamente pequena. Portanto, quando eu cheguei à catedral, pelo lado externo, as fotos, aquela coisa, eu pensei exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente for entrar lá dentro, vai ter muita gente, vai ser aquela loucura, como foi em Roma, e não vou sentir a mesma coisa. E me enganei. Fiz um filminho, esse filminho só pude expor, eu expus porque, como era um filminho muito curto, na página do Facebook, junto com as fotos. Há muita segurança, dentro desses lugares não se pode filmar, nem fotografar, portanto, na segurança, logo na entrada, não, é na entrada e lá dentro. Muitos seguranças circulando, você não pode entrar de mochila, você não pode fotografar, você não pode filmar, mas a gente sempre dá um jeitinho. Mas quando eu fiz o filme, eu avisei, né, olha, qualquer coisa eu vou pegar o telemóvel, o telefone e vou enfiar no casaco. E assim eu fiz, né? Infelizmente, um segurança veio na minha direção e eu escondi, porque eu não tinha outro lugar, eu escondi o telemóvel assim no casaco, né? Por dentro. Portanto, se vocês olharem na minha página do Maria Carreira Filomena, entre tantas fotos tem esse vídeo, que eu estou dentro da catedral, eu parei numa das, tipo, capelinhas para rezar, tanto é que a foto do mural da minha página é exatamente o momento em que eu estou rezando, e o meu filho que está sentado atrás tira essa foto que eu achei lindíssima, e após rezar eu fui dar uma volta pela catedral. Então tem uma série de padres e bispos realizando a missa, e uma série de pessoas, obviamente, assistindo, mas assim, se a gente for analisar, é um número relativamente pequeno, e um silêncio, uma música de fundo, a coisa mais linda, gente. Eu fiquei olhando aquilo, a energia que estava no ar era tão forte,
Mas era uma sensação tão gostosa estar ali dentro, que eu adorei, eu simplesmente adorei. Daí a arriscar para filmar, né? Adorei. Tive em outros ambientes desse tipo, como a Igreja de São Francisco, também muito bonita, onde também pude parar, rezar. Também filmei, eu acho que é o único que ainda falta colocar na página do Facebook. Não vou colocar no YouTube porque é um vídeo curto e parece que foi cortado. Portanto, vou ver como está e vou colocar na página. Mas adorei. É uma cidade com paisagismo lindo. Eu acho que eu não vi uma rua, um parque que não tenha camélias, que não tenha rosas, mas um cuidado extremo em toda a cidade, extremo em toda a cidade, muita gente circulando. Eu estou falando de funcionários, que deve ser, eu não sei se lá é a Câmara, se lá é... No Brasil a gente tem as prefeituras, aqui em Portugal são as câmaras, né? Portanto, eu vi um cuidado extremo em Santiago de Compostela, por parte daquilo que seria a Câmara, aqui de Portugal, não sei qual é o nome lá, mas o cuidado com a apresentação da parte governamental em cuidar da sua cidade, em apresentar a sua cidade não só ao seu cidadão, ao seu nacional, como ao turista que está ali chegando. Pessoas cuidando dos jardins, não se podia arrancar uma rosa, não se podia arrancar uma camélia, e ao mesmo tempo o que mais tinha era turistas, não só respeitando, como tirando fotos naqueles jardins, né? Mas nas avenidas, eu tenho os vídeos aqui no canal que poderão mostrar tudo isso. Portanto, o turismo muito bem trabalhado, muitas as lojas que eu entrei, o atendimento espetacular das pessoas. Por eu ser da área do turismo, independente de ser humanitária, foram muitos anos trabalhando com hotelaria e turismo, a gente sempre fica de olho, né, no trabalho quando entra em outros países. E eu fiquei boquiaberta, eu realmente fiquei boquiaberta, porque numa cidade tão pequena, eu fico analisando tudo. Tem 3 pontos, né? Hotelaria e turismo, que eu trabalhei muitos anos. Hoje, eu, obviamente, estou dando opção àquilo que eu mais amo, que é ser humanitária, e o facto de ser escritora. Todo escritor tem um olho clínico, né? Portanto, eu juntei as 3 coisas. Não vi pobreza, não vi... Óbvio que, como toda parte do mundo, a gente vê pessoas pobres, pessoas carentes. Naquele momento, enquanto eu estive em Santiago de Compostela, eu não vi, mas deve existir, claro. Mas eu vi uma cidade muito bem cuidada. Eu vi... o que eu posso falar? Eu vi tudo tão arrumadinho, eu vi tudo tão bem trabalhado. Eu vi uma cidade com tantos detalhes positivos que talvez por eu ter visto tantos detalhes positivos não houve tempo para ver os negativos. Quando eu cheguei na Cidade da Cultura, que no fundo nada mais é do que a cidade onde está aquilo que a gente chama de um museu e também está aqui no YouTube, eu lembrei muito de Angola. E foi... Tanto tem a parte externa como a parte interna aqui no canal. Eu lembrei muito de Angola. Lembrei e falei. Está aí o vídeo no canal. E lembrei por quê? Porque em 2018, quando eu estive em Angola, e falo também até no vídeo, eu fui convidada para um projeto, estando eu na Camela Móis, no Bailundo. Desenvolvimento estrutural da cidade do Bailundo. Ainda na época era o rei Cuique V. E quando eu estava nesse projeto, uma das coisas dentro desse projeto que iria ser desenvolvida era um museu na cidade do Bailundo. Eu acho que todos os angolanos sabem a estrutura que nós temos em Angola. Nós temos uma história muito rica no nosso país. Nós temos muita história para contar. Eu estive na Espanha. Em 2 momentos eu chorei muito. Eu tenho muita fé em Deus. E quando eu entrei na catedral, gente, eu chorei por variados motivos.
Lembrem do início deste vídeo. Eu fiquei um bom tempo sem aparecer no YouTube. E vocês sabem por quê? Porque eu tenho estado a fazer vídeos. Eu tenho criticado muito João Lourenço. Muito. Se vocês me perguntarem, você se arrepende, Filó? Não, não me arrependo. Não me arrependo porque eu acho ele um pamonha. Eu acho ele, dos 3 presidentes, o pior que Angola já teve. Eu acho ele, na minha opinião, um criminoso. Se vocês me disserem, mas José Eduardo Santos também foi. E ele é a continuação, se não pior. Porque se ele já veio de um governo anterior, tendo consciência do crime que um cometeu, ele tinha que entrar no governo e fazer exatamente o oposto. Portanto, ele teria que ser um bom presidente. Mas não. Ele carimbou, assinou, documentou e registrou a porcaria que ele é. Nós temos consciência absoluta de que vai haver fraudes nas eleições. Eu tenho estado no meu canal e na minha página falando muito sobre João Lourenço. Os meus vídeos, praticamente todos, foram falando sobre João Lourenço. Até que eu cansei. Cansei porque, assim, eu no fundo acabo dando audiência para esse homem. Eu sou humanitária. Eu não sou jornalista, eu não sou política, e eu não tenho que estar criticando um homem que só ganha audiência através das minhas palavras. O que eu mais quero é ajudar meu povo. O que eu mais quero é colaborar com aquilo que ele nunca irá fazer. Eu passeio por Espanha, eu posso ir à Itália, eu posso ir aonde for. Eu tenho consciência de uma coisa. É bom passear. É bom visitar, arejar, pôr a cabeça no lugar, de vez em quando ir num lugar desses. Mas o meu solo, o meu chão, é Angola. Não pensem vocês que quando eu vou à Espanha ou que quando eu vou à Itália, eu não penso em Angola. Tanto é que se vocês forem ver esses vídeos, vocês me veem falando de Angola. E eu faço comparações. Por que Angola não faz o mesmo? Estou sempre comparando com Angola. Por que Angola não quer crescer? Por que Angola não quer fazer? Infelizmente, na Espanha, quando eu olhei a Cidade da Cultura, quando eu lembrei daquele projeto do Bailondo, projeto esse que não foi para frente, eu me perguntei, em certas coisas, o que em Angola vai para frente? A única coisa que vai para frente é a corrupção, a única coisa que vai para frente são os roubos, a malandragem, ajudar as pessoas não, ajudar o povo não. E por tudo isso, eu parei para analisar o que adianta ficar criticando João Lourenço. Não adianta nada. Queremos a mudança, claro que nós queremos a mudança em todos os sentidos. Se vocês me disserem, mas você vai parar? Não, eu não vou parar. Eu dei uma parada, realmente eu dei uma parada, porque eu preciso, né? Tempos em tempos nós precisamos dar aquela parada básica, não é? Para pensar, para analisar. A nossa cabeça cansa, a nossa cabeça quase entra em parafuso. E entra em parafuso por quê? Se vocês pararem, eu não sei como é o caso de muitos influenciadores, até porque eu não sou só influenciadora, mas de qualquer forma, eu analiso muito as plataformas de outras pessoas. E ultimamente, o que eu mais tenho visto, gente, não sei se vocês acompanham plataformas brasileiras, eu acompanho brasileiras, eu acompanho portuguesas, eu acompanho tudo. É uma forma de a gente ver como anda o mercado mundial. O que dá ibope hoje a nível mundial é só besteira.
Eu diria que a nível de influenciadores ou de mídia, né? Mídia de youtubers, o que dá ibope eu chamaria de um grande prostíbulo. Eu não sei se vocês viram, mas anda nas redes sociais, qualquer coisa eu mostro no meu. Quem não souber, é só procurar. Epa, balançou. Quem não souber, é só me questionar aqui, que eu mostro na minha página do Facebook, a história do mendigo no Brasil. Portanto, assim como a história do mendigo no Brasil, quem não conheceu a história do mendigo no Brasil, é o caso de uma moça, não é? Que este é um dos casos. Eu estou só contando isto para vocês terem uma ideia. É o caso de uma moça que se dizia, além de tudo, evangélica, o que não se faz em nome de Deus. Uma moça que se dizia evangélica, casada com um personal trainer. Olha, eu estou ficando gordinha, tenho umas papadas aqui, estou precisando mesmo, e o personal não... Bom, então, a moça era casada com personal training, nesse ponto o personal ajudava ela, porque ela era malhada, mas o personal não devia dar assistência técnica à moça, né? Ela não era nenhuma Brastemp, de repente, ou ele que não era nenhuma Brastemp, e a moça a moça ia evangelizando as pessoas na rua. Estou vos dando um resumo da história. Bom, até onde vai a história? A moça começou a evangelizar mendigos de rua. E não tenho nada contra os mendigos de rua. Nada. São pessoas como eu. Eu sou a primeira a dizer, eu não tenho nada contra o mendigo de rua. Eu sou a primeira que cuido de muita gente. Agora, a proporção de certas histórias e como elas acontecem e o que uma mídia faz com as pessoas é onde está o grande problema. E depois tem outra. Nem o mendigo é culpado, nem o marido dela é culpado. Bom, continuamos com a história. A moça tenta evangelizar o mendigo de rua. E um dia vai, um dia vem, amém. Até que um dia, porque existem várias versões nessa história, mas eu já vi muitos vídeos, isso viralizou. A moça convida o mendigo de rua para um passeio. E marca um encontro lá perto, pelo que eu entendi, da rodoviária. Mas isso tem muitos vídeos que contam dessa história. Resumo dessa história para não ficar enrolando. A mocinha estava afim de um programa. Leva o mendigo, ou se encontram, se não me engano, perto de uma rodoviária, ou de uma... Não importa o local, mas se encontram, está balançando. Se encontram, e resumo dessa história, tem um relacionamento... Olha, eu vou ser educada, tá? Tem um relacionamento sexual dentro do carro. Então, o marido desconfiado pergunta para a sogra, não sei se é para a sogra ou para a mãe dele, onde é que a moça estava. Eu também acho esquisito como é que ele descobriu que ela estaria naquela rua. E descobre, e vai lá. E tinha câmeras naquela área. E ele vai lá, espreita pelo vidrinho do carro, e resumo, dá uma surra no coitado do mendigo, né? Que sai do carro pelado. Dá uma surra feia no mendigo. E na mulher não bate, na mulher não faz nada. Depois, como tinha câmeras, o que é que acontece? Aquelas câmeras depois, né? A pessoa que pegou aquilo, bom, resumo. Aparece polícia, papapá. Resumindo essa história, aquilo viralizou. O coitado foi parar no hospital, que ficou 4 dias internado, e isto acabou indo parar na mídia brasileira. Então, o personal ficou com a mãozinha machucada, porque esmurrou bastante o mendigo. A resumo dessa história, a vítima virou a moça. A moça que quis dar adoidado virou vítima. O marido começa a dar entrevistas e a dizer que ela tinha um problema, uma síndrome e não sei o quê.
ela tinha um problema. Se justificou de todas as formas, dizendo que não foi traição, que foi o mendigo que abusou dela e que ela tinha um problema, que ela estava internada e traumatizada. Desculpem o termo, mas putaria mudou de nome. Mas tinha um problema. Depois que o mendigo saiu do hospital, o mendigo começou a dar entrevistas. E o mendigo dava entrevistas detalhadas. Mas um negócio assim de deixar qualquer um de queixo caído. Detalhadas. Qualquer artista pornô que faz filme pornô não falaria com tantos detalhes do que aconteceu dentro daquele carro. Então, onde eu quero chegar? Aquilo aconteceu já faz quase um mês. E até hoje está dando matéria. Está dando matéria. Este mendigo, por causa dessas entrevistas em podcast e Diaba 4, está sendo convidado até para ser deputado. O marido da moça, que quis defender a mulherzinha, se deu mal. Se deu mal. Está tentando ser ajudado por um outro personal. E a vítima da história, que de vítima não teve nada, talvez seja que está saindo melhor. Portanto, é assim, gente, o que eu mais vejo, o que eu mais tenho feito nesses últimos dias em que eu resolvi dar uma parada, foi analisar o nível de influenciadores que tem no mercado. O que eu mais vejo, por isso eu falei, o mundo hoje é um prostíbulo a céu aberto, com todo respeito, porque assim, eu ainda estava no Brasil, na época em que eu comecei a escrever meu livro, eu entrevistei muita garota de programa na Rua Augusta, na parte de baixo da Rua Augusta. E o que eu posso dizer a muitas garotas que estão dando entrevistas nos podcasts da vida, com todo respeito a vocês, tomara vocês terem o nível delas. E não estou preocupada com a opinião de quem vem aqui me bombardear, porque se vier me bombardear, vai ouvir. Tomara a vocês terem um nível das garotas da Rua Augusta daquela época. Agora, assim, elas não têm culpa. Porque quando vão dar entrevistas para muito barbudo, que quer também audiência, porque não tem nível cultural para fazer entrevista direito, e entrevista uma garota do programa, que vai falar em tamanho, em largura, quantas vezes faz, quantas vezes deixa de fazer, e este é o nível de hoje dos influenciadores que tem no mercado, é para deixar qualquer ser humano triste. O que mais temos hoje no mundo são guerras acontecendo. O que mais temos hoje no mundo é gente passando fome. O que mais temos no mundo é doenças, é problemas. E, no entanto, parem, façam uma análise. Tirem um dia, uma semana e comecem a analisar a nível mundial quantos influenciadores existem que façam programas de verdade bons. Percentualmente, quantos fazem programas de nível? Que falam coisas... Filtrem. Já dizia uma amiga minha, filtrem. Eu realmente parei, fiquei triste. Eu falei, parece que falar merda dá ibope. E quando você fala sobre assuntos sérios, do que ocorre no mundo, e daquilo que realmente a gente precisa, que é a união, é se ajudar. Porque é o que realmente ocorre no mundo. Não
dá audiência. As pessoas estão mais preocupadas com o silicone, as pessoas estão mais preocupadas com uma bunda, com o cabelo, do que com o que acontece no mundo. Nós temos aqui ao lado a Ucrânia, o meu filho está chegando hoje da Polônia. Ontem ele passou o dia em Auschwitz e me mandou imagens. Eu estou para ir lá. É um dos lugares que eu mais quero ver. Eu passei por uma guerra. Eu sei o que é uma guerra. E eu quero muito conhecer aquele lugar, mas cada vez que eu vejo filmes, que eu vejo imagens, eu choro muito. Pessoas como essas que eu acabei de falar são capazes de dizer, ai, que horror! Eu não vou num lugar desses! Claro que não vai. Lá não tem mais. Aquilo é vida. Milhões de pessoas morreram. O campo está lá, como exemplo. Mas nós temos hoje a Ucrânia sendo destruída. Nós temos hoje a Angola sendo destruída. Só que é uma guerra silenciosa. Mas, no entanto, nós não temos audiência quando falamos. Mas, no entanto, vemos estes programinhas, estes influenciadores, entrevistando esse tipo de pessoa e tem uma audiência estrondosa. Se alguém me disser, ai, Filó, você está com inveja. Não estou com inveja não, gente. Eu só estou dizendo exatamente isso. Neste mundo da mídia, eu considero tudo como quase um grande prostíbulo. Aonde dar e mostrar dá mais audiência do que falar sobre a realidade que é o mundo. Por isso eu fiquei parada, por isso eu fiquei quieta. Porque, infelizmente, a realidade é tão cruel, tão dura, que eu preferi me apresentar do jeito que eu estava, que eu falei. Além de eu não ser igual a muitas dessas mulheres, eu tenho que ser autêntica. Para quem quiser gostar de mim. Porque eu não estou aqui para mostrar, eu estou aqui para falar sobre aquilo que é realmente o meu trabalho. E o meu trabalho é sobre aquilo que eu mais amo fazer, ser humanitária. É falar sobre os meus projetos. É falar sobre o meu sonho de voltar para Angola. Porque eu realmente quero voltar para Angola. Eu acredito em Angola ainda. Mas não é no presidente, não é no governo. Eu acredito naquilo que eu faço. Eu acredito na união das pessoas. Eu acredito principalmente no meu potencial como ser humano. E naquilo que eu sempre fiz para ajudar meu povo. E que se muitas outras pessoas, como eu, puderem se unir, nós podemos sim fazer algo melhor para Angola, sem precisarmos do governo. Era isto que eu tinha para falar por hoje. Fiquem com Deus. Outra hora eu volto. Um beijo grande. Não se esqueçam de que o amor tudo pode. Na humildade, no carinho, no respeito. Nós não precisamos nos baixar tanto. Isso é o mais importante. Fiquem com Deus.